Tudo tem um objetivo: alargar a tributação e permitir que o Estado angarie mais fundos para sustentar o orçamento do Estado, que anda insustentável nos últimos tempos. Vamos acompanhar então a reportagem na tela. A Lei número 11/2025, de 29 de dezembro, introduziu um conjunto de alterações ao Código do Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares, IRPS, aprovado pela Lei número 33/2007, de 31 de dezembro. A alteração dos dispositivos legais moçambicanos poucas vezes tem registrado uma repercussão, ou seja, geralmente acontecem de forma despercebida. No entanto, não é o caso do Código Fiscal, que foi recentemente alterado. Nesta reportagem, a TV Miramar lhe mostra os principais artigos que terão sido alterados e o impacto dos mesmos no sistema tributário nacional. Mas antes, atenção! As leis são da aplicação geral. Alertava o presidente da Autoridade Tributária de Moçambique aos agentes que protestavam o novo Código Fiscal na componente do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares. Esta nova norma que tributa as comissões angariadas pelos agentes de moeda eletrónica. No entanto, o presidente da Autoridade Tributária explicou que, na verdade, não há nada novo que terá sido introduzido. O que aconteceu é que houve uma redução deste imposto de 20% para 10%. Na sequência da entrada em vigor da Lei número 11/2025, de 29 de dezembro, os valores oferidos a título de comissão pelos agentes de carteira móvel passa a ser retido a 10% pela instituição de moeda eletrónica para efeitos de canalização à autoridade tributária. Até 31 de dezembro de 2025, os operadores das carteiras móveis eram tributados em sede do IRPS, singulares no caso, a uma taxa de 20%. Ao longo do tempo, houve uma análise, sob o ponto de vista de política tributária, para ver até que ponto pode-se ajustar uma taxa para uma taxa que fosse consentânea e que permitisse que os agentes de carteiras móveis, no caso em apreço, em diálogo com as operadoras, pudessem ter uma taxa que lhes permitisse ter um rendimento disponível um tanto quanto mais elevado. Foi nessa sequência e na tendência do crescimento das transações em sede de carteiras móveis que foi elaborada a proposta e posteriormente convertida em lei, que reduziu no caso de 20% para 10% a tributação e de modo específico. Referiu o presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, negando desta forma que tenha havido um agravamento da taxa aplicada aos agentes de moeda eletrónica. No entanto, a Ordem dos Contabilistas de Moçambique, após uma observação cautelosa da lei, concluiu que a redução percentual verificada é apenas nominal e não efetiva, pois, quando dissemos que estamos a reduzir uma taxa de 20% para 10%, pode ser uma redução em termos nominais, mas não uma redução em termos efetivos. De acordo com a explicação da autoridade tributária, o novo modelo de tributação terá o seguinte efeito. A instituição de moeda eletrónica, a cada pagamento de comissões que fizer ao agente, singular ou coletivo, aplica a retenção na fonte a taxa de 10% e faz a globalização mensal. Até dia 20 de cada mês, a instituição de moeda eletrónica preenche o modelo de retenção na fonte e tributação autónoma e submete à autoridade tributária com respectivo meio de pagamento correspondendo à totalidade do valor retido. A seguir, envia o mapa discriminatório de retenção na fonte mensal, contendo período, NUIT, nome, montante da comissão e o valor retido por cada agente. Ou seja, por exemplo, a senhora Isa Cossa é uma agente e consegue uma comissão de 20.000 meticais por mês. A instituição de moeda eletrónica vai reter 10% do valor, equivalente a 2.000 meticais, e vai enviar à autoridade tributária, significando que a agente
no lugar de 20 mil meticais da Comissão, passa a conseguir apenas 18 mil. No entanto, aplica-se a retenção na fonte. Daí surge a pergunta: poderá ou não haver redução do rendimento do agente de moeda eletrónica? A autoridade tributária diz que não, mas não é bem assim. Pois a alteração da lei implica a mudança do modelo de pagamento, pois a lei anterior enquadrava os agentes no regime simplificado para os pequenos contribuintes, aplicável aos vendedores ambulantes, por exemplo. Nesse regime, o pagamento era de 3% e passa agora para os 10%, explica a Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique. Ora, vejamos, estamos diante de duas taxas distintas. A antiga taxa de 20% era uma taxa a título de adiantamento do imposto, ou seja, se ocorresse uma retenção na fonte de 20%, este agente poderia, no final de ano, fazer o englobamento de todos os seus rendimentos, ver o que tinha a pagar após deduzidos o mínimo não tributável, e deste adiantamento do imposto que ele fez poderia resultar num crédito a seu favor ou num alívio da sua carga fiscal a pagar. Atualmente, com os 10%, já não estamos a falar de um adiantamento do imposto, mas estamos a dizer que paga-se os 10% a título definitivo, ou seja, pagamos agora os 10% e em momento algum vamos reaver este valor. Antigamente pagávamos 20% após uma comparação entre proveitos e gastos que podia resultar no lucro, este lucro que podia ser deduzido ao adiantamento deste imposto que fizemos a 20%, ou poderíamos não o pagar, mas sim recuperarmos este adiantamento de 20% se tivéssemos um prejuízo ou se a nossa tributação fosse inferior ao nosso adiantamento feito. Então, estamos diante de um agravamento que certamente vai reduzir a capacidade de reinvestimento deste setor dos agentes de moeda eletrónica. Esperamos baixas do crescimento do setor. Ou seja, para a autoridade tributária, houve uma redução na percentagem do IRPS. No entanto, encontrava-se um vazio legal que justificasse a obrigatoriedade do enquadramento dos agentes de moeda eletrónica nesse regime. Para já, ainda não há casos de alteração dos rendimentos quantitativos dos agentes de moeda eletrónica no âmbito da implementação da lei. No entanto, a nossa reportagem teve acesso a uma mensagem enviada aos agentes de moeda eletrónica com o seguinte conteúdo: caro cliente, a pensar em ti e no impacto das chuvas, a instituição de moeda eletrónica solidariza-se e irá pagar por ti o imposto sobre as tuas comissões neste mês. O conteúdo da mensagem evidencia que, de facto, a partir do próximo mês, poderá haver alguma alteração no rendimento dos agentes de moeda eletrónica. No que respeita às mais-valias, no regime anterior eram integradas no lucro tributável da entidade e, após eventual compensação com prejuízos fiscais, sujeitas à taxa geral de IRPC, igualmente fixada em 32%. Já o novo regime autónomo elimina a possibilidade de compensação das mais-valias com prejuízos fiscais, assegurando que a totalidade do ganho de capital seja tributada à taxa fixa sem qualquer diluição. Na mesma senda, foi igualmente eliminado o benefício fiscal que previa a isenção das mais-valia em caso de reinvestimento do valor de realização. Esses rendimentos não possam ser englobados com outros rendimentos e que fossem tributados no momento da sua ocorrência. No impacto das obrigações contabilísticas, a nova lei impõe que as sociedades comerciais, cooperativas, empresas públicas e demais entidades cuja atividade principal seja de natureza comercial, industrial ou agrícola, residentes ou com estabelecimento estável em Moçambique, passem a organizar a sua contabilidade obrigatoriamente por meios informáticos
nos termos a definir por regulamentação futura. Esta obrigatoriedade, que não se encontrava expressamente prevista no regime anterior, vem acompanhada da eliminação da opção pelo regime simplificado de escrituração para entidades com volume de negócios acima de 2.500.000 meticais. Começamos a alinhar a nossa lei fiscal com o nosso Código Comercial, que vai exigir que todo o indivíduo que exerce alguma atividade comercial tenha um balanço, tenha uma demonstração de resultado, ou seja, tenha demonstrações financeiras por apresentar a todas as partes interessadas, o que anteriormente isto não tínhamos com o antigo código. Não havia esta obrigatoriedade de preparar-se a contabilidade de forma organizada para que pudesse ser interpretada por várias as partes com as regras da contabilidade. E certamente, em termos de desafios, vai obrigar com que os agentes econômicos que provavelmente não estivessem preparados para quer estes custos com os novos profissionais de contabilidade vão ter que fazer algum esforço financeiro para que possam enquadrar isto no seu orçamento e, por via disto, passarem também a ter uma estrutura mais organizada das suas transações comerciais que realizam para salvaguardar todos os suportes documentais. Este é o principal desafio. No Código Fiscal, há também alterações nos critérios de definição de residências. Tínhamos uma situação em Moçambique em que os trabalhadores expatriados não residentes não pagavam imposto em razão de não ficarem aqui em Moçambique 180 dias ao ano. A partir de agora, com base nesta alteração, nós trazemos maior justiça tributária a todos aqueles que trabalham em Moçambique, passam a ser tributados em Moçambique. Ou seja, foi eliminado o critério da presença superior a 180 dias e passa a abranger qualquer pessoa que trabalhe em Moçambique, independentemente da nacionalidade ou duração de presença física no país. Relativamente à pauta aduaneira, não há alterações quantitativas, mas sim algumas qualitativas que se prendem ao desdobramento tarifário com o novo calendário. Face ao imposto do consumo específico, apenas foi alterado o destino das receitas do Estado provenientes desta tributação. No que diz respeito ao imposto de consumo específico, a principal alteração deve-se com a distribuição da receita, o destino pelo qual a receita coletada pelo imposto de consumo específico, ela vai refletir o orçamento do Estado. Ou seja, foram incluídos o desporto, a saúde, a habitação e a cultura, para que fossem distribuídas a receita coletada pelo imposto de consumo específico. Não menos importante, há que fazer referência que foi mantido ou foi feita a manutenção da tabela que está aprovada no anterior Código de Imposto de Consumo Específico e foi prorrogada por mais